Você está no programa Alma Querida. Nós estamos de volta, estamos aqui analisando o e-mail de uma irmã que nos escreve pedindo orientações que nós já falamos no primeiro bloco. Então estamos dizendo da questão das línguas e do desafio que nós temos de falarmos a mesma linguagem, de aprendermos a falar a mesma língua. Esse desafio é tão grande, ele é tão básico em nossas vidas. Não há obras que falem disto. Dentro de algum tempo, com certeza, vai começar a aparecer aí. Como é que você faz isso? Na realidade, há obras que falam disso, mas não nesses termos que nós estamos falando. Por exemplo, há muitos livros sobre comunicação, sobre amizade, sobre como é que você conquista o outro, como é que você faz o outro entrar na sua. Ou seja, como é que você faz para ter uma linguagem que impacte o outro, que fale com o outro. E qual é a linguagem que vai realmente falar com o outro? É a linguagem do amor. Aí nós teríamos que explicar para os parentes do amigo do seu tio que ele, o que morreu acidentado, escolheu ser aeromodelista, escolheu viver disto. Ele escolheu o caminho dele. E veja só, de alguma forma, ele espiritualmente poderia até estar dizendo: eu estou feliz, porque afinal de contas eu realizei o sonho da minha vida. Eu queria morrer num campo de aeromodelismo, queria morrer brincando de aeromodelista. E foi o que aconteceu. O avião veio, o aviãozinho, e bateu nele. Ele morreu na hora. Veio como se fosse um projétil, porque aquilo vem em velocidade, né? O seu tio perdeu o controle, não teve o controle. Agora, quem é que pode garantir que aquele aeromodelo, que foi o causador do acidente, não foi vendido pelo pelo amigo do seu tio? Ele vendeu o aeromodelo. E se o aeromodelo tivesse algum defeito? É isso que você também precisa, né? Uma coisa chata de se falar, mas que você pode explorar nas suas razões de advogada. Não agora nas razões de recurso, porque você já perdeu em primeira instância e essas alegações teriam que ser feitas em primeira instância. Se já está em grau de recurso o processo, não pode haver uma coisa nova. Em grau de recurso só se aprecia aquilo que já foi alegado em primeira instância. Mas aqui para nós podemos pensar o seguinte: será que não foi aquele cidadão que causou a morte dele com algum defeito no aeromodelo que ele havia feito, que havia comercializado? Que garantia tinha? Então ele pode ter sido vítima do próprio feito dele. Agora, pelas mãos de um amigo, o amigo que estava ali, é uma prova difícil. Mas é a prova que vai exigir de todos mesmos, essa capacidade de superarem. Olha, nós temos que falar uma outra linguagem. E para falar essa outra linguagem, de que eu estou sempre falando, que é a Lebab, que é o contrário de Babel, para falar essa outra linguagem, que é a linguagem do amor, nós temos que aprender muitas coisas que só o Espiritismo vai ensinar. Ou as outras doutrinas espiritualistas que trazem os mesmos conceitos. Primeiro, tem que verificar que a vida não termina. Nós somos seres espirituais, não seres materiais. Segundo, que a vida material é uma espécie de ringue, de campo de provas. E nós estamos aqui para fazermos as provas necessárias ao nosso desenvolvimento. E que as provas são programadas, são adredemente, são antecipadamente, são anteriormente, são programadas com antecedência. Eles programaram isso no plano espiritual. Já são amigos, não vão deixar de ser por causa disso. Seu tio, ele estava muito fissurado em aeromodelismo e o outro também. Então, todos estão sendo desafiados. Pensem no espiritual. Agora, seu tio está sendo desafiado de outra forma. Ele está sendo desafiado a viver a segunda língua. Não é uma coisa só de falar. Você fala não com a boca apenas. Você tem que falar com o comportamento, com o sentimento e com tudo. Está sendo desafiado a vivenciar a segunda língua. Seu tio está sendo desafiado a ser um instrutor daquela família. Como é que ele vai fazer isto? Eles estão pedindo uma indenização. No Evangelho está escrito assim: o inimigo quer que você ande 1 milha, ande 2. Se seu tio puder, se você puder fazer uma composição amigável, em que você vai perguntar: o que vocês estão demandando?
e veja lá o limite que eles estão pedindo no processo. E se vocês puderem fazer isto, seu tio não vai ficar pior, nem mais pobre por causa disto. Você disse que seu tio até ajudava o outro nas necessidades financeiras dele. Seu tio não vai ficar numa situação pior. Se ele puder fazer isto, satisfazer a necessidade material, deixa que os outros fiquem com essa satisfação, né? Que a família do acidentado fique com essa satisfação. Porque é sempre assim, a resposta que nós temos que dar ao outro é a resposta que transcende o material. Quando Paulo diz assim, não vivam conforme a matéria, conforme o mundo, né? Não vos conformeis com o mundo, né? Mas transformai-vos, nós temos que nos transformar, ou seja, está aqui a questão da linguagem. Tem uma outra linguagem, não a linguagem do mundo, mas uma outra linguagem. Que linguagem é essa? Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Opa, eu tenho que descobrir uma outra língua. Que língua é essa? Vosso entendimento, para que possais saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus para você. A outra língua é o que Deus quer. Deus quer que eu faça o quê? Que eu seja desapegado da matéria, que eu seja capaz de amar os meus inimigos, que eu seja capaz de dar o outro lado da face, que eu seja capaz de perdoar 70 vezes 7. Esta é a outra linguagem. Este é o Esperanto espiritual. É capaz de que cada qual tenha a sua língua, mas vamos falar uma mesma língua, que é a linguagem do amor, que é exatamente a proposta do Esperanto. Cada povo tem a sua língua, mas tem uma segunda que seja universal. Tem a sua língua que é só sua, mas tem uma língua que é de todo mundo. Essa língua que é de todo mundo é o amor. Por isso que os esperantistas, nos encontros esperantistas, a gente se encontra e há aquela ligação extraordinária de pessoas de nacionalidades diferentes, mas como se todos fossem irmãos, como se fossem todos da mesma vila. Ora, é isso que nós estamos caminhando para ser. Mas no plano material é muito difícil. Então, o que acontece? Os familiares do amigo do seu tio, Maria, estou te chamando de Maria, né? Você pediu para não falar o nome. Os amigos do seu tio, Maria, eles formam uma família e que fala uma linguagem diferente da outra família. E qual é a linguagem que tem que superar as duas? A do amor. Então, eles não são capazes de amar, eles não entendem esta linguagem. Mas você fale essa linguagem. Principalmente como advogada, você pode chegar e falar com essa linguagem, porque você também está agastada, você também está ferida. E, de certa forma, é como quase que você estivesse naquela condição do juiz que tem que alegar suspeição, né? Que quando a gente propõe um processo para um juiz e o juiz ele é amigo de uma das partes ou ele de alguma maneira está envolvido, ele diz assim, não me considero capaz de julgar isso porque estou envolvido. Então, sou suspeito. Né? Se o juiz pega e alega essa incompatibilidade, muito bem. Se ele não alega, uma das partes pode até entrar com o que se chama com exceção de suspeição, que é para dizer, esse juiz não serve para julgar esse caso, porque ele está comprometido. Então você também está comprometido. É claro que nós advogados não fazemos isto, né? Quando eu falo nós advogados, que eu também sou advogado, todo mundo me conhece mais como psicólogo, não como advogado, né? Então, nós advogados podemos também fazer essa ligação e nos perguntarmos, será que eu estou em condições de fazer isso de maneira adequada? Eu vou dizer uma coisa para você, vou fazer uma confissão. Eu li o seu e-mail, fiquei desejando demais intermediar, mas vocês estão tão longe, intermediar uma reunião entre você, o outro advogado, mas principalmente entre você como parente, os parentes do seu tio e os parentes do amigo dele, para mostrar o lado espiritual disto. Mostrar como o tio não está aprovando isso, ou melhor, o tio não, né? O amigo do seu tio não está aprovando o que a família está fazendo. E ele não tem raiva, ele só tem amor por seu tio. Agora, respondendo às perguntas que você fez, será que traz débito do passado? Claro que trazem, nós sempre trazemos débitos do passado, mas o importante não é isso. O importante é o crédito que nós queremos construir para o futuro. O que eu quero aprender com isso? Eu quero aprender que a amizade tem que transcender estes eventos. Eu quero aprender que o amor tem que estar acima dessas coisas e tenho que continuar amando. Então, os familiares do amigo do seu tio não estão fazendo esse aprendizado. Como é que eles podem fazer? Se vocês falarem a língua adequada.
Qual é a língua adequada? É a língua do amor. O amor vai dizer o seguinte: eles estão pedindo que ande uma milha, ande duas. Estão dando um tapa na cara, ofereça o outro lado da face. É claro que o seu tio vai, isso no que diz respeito ao processo civil, ao processo na ação civil, que está no tribunal já. Na ação penal, provavelmente seu tio vai ser absolvido. Tem testemunhas de que foi um acidente, que ele não agiu nem com negligência, nem com imperícia, nem com imprudência, então provavelmente ele vai ser absolvido. Então, aí não vai ter nada, eles vão ficar chateados com isso, os familiares, que estão querendo uma punição para o seu tio. Eles querem, de alguma maneira, se livrar de um sentimento de culpa, porque muitas vezes acontece o seguinte: eles estão fazendo alguma coisa que é muito penosa para eles, vai ser pesada no futuro. Por quê? Porque muitas vezes aquele homem que gostava de aeromodelismo, você veja, eles não estavam no campo de pouso na hora do acidente, eles estavam chegando logo depois. Eles não estavam lá, ou seja, eles não acompanhavam o parente. Mas aquele parente ficava para lá, para cá. E talvez eles pensassem assim: esse cara só pensa em aeromodelismo, não pensa nos filhos, não pensa na mulher. E agora eles tinham como que raiva do aeromodelismo. Você não diz se alguém mais na família praticava aeromodelismo. A outra coisa também, seu tio parou de praticar aeromodelismo. Muito provavelmente ele vai se aprofundar mais agora nas questões espirituais. É uma tarefa sua. Você diz que ele é católico, uma pessoa muito centrada, muito bem orientada. É uma tarefa sua levar para ele as respostas. Olha, tio, a vida é muito mais do que uma existência. E você não terminou a amizade com esse seu amigo. Você, quando perde um amigo na terra, ganha um intercessor no céu. Tio, esse seu amigo está feliz. Por mais que você o quisesse aqui, o momento dele terminou. E nós temos a mania, tio, aí você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma passagem lá, você pode até ler de ponta a ponta para você descobrir. Eu sou conhecido como se soubesse o Evangelho de cor, mas não sei não. Mas tem uma passagem que diz assim, está lá, perda de entes queridos, perda de entes queridos, se não me engano é no 6º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, perda de entes queridos. E depois tem uma outra mensagem que diz assim, um homem de bem teria morrido. Um homem de bem teria morrido, o mentor que dá a mensagem, ele diz assim, nós vivemos como se estivéssemos numa prisão. É essa metáfora que é criada, se estivéssemos numa prisão. E nessa prisão, há seres que são bons, alguns presidiários são bons, outros são ruins. E há aquele presidiário que é muito bom e que é amigo de todo mundo e que nos trata bem. E nós gostamos demais dele. E termina a pena dele. Ele está ali condenado, nós estamos na prisão, né? E termina, e chega a hora dele receber o alvará de soltura, ele vai embora. E aí ele é posto em liberdade. E nós ficamos brigando. É assim que o ser humano age. Ficamos brigando, porque começamos a dizer assim, aquele tão bom, devia ficar aqui com a gente. Por que ele foi posto em liberdade? Devia ter posto em liberdade esse cara que é chato, esse outro bandido que está aqui preso com a gente. Então nós pedimos que aqueles que são bons fiquem presos e aqueles que são ruins nós queremos que fiquem distantes. Aí nós queremos que eles sejam colocados em liberdade. Mas acontece uma coisa importante, eu sempre brinco, olha, se você está cercado de pessoas que são ruins, não deseje que elas morram. Não peça para elas serem colocadas, para esses presidiários serem colocados em liberdade. Porque uma pessoa ruim aqui, do outro lado, ela é muito mais poderosa. Do lado de lá, ela não está sujeita à parede, nem à fome, nem a sono. Então, ela pode ser um inimigo desencarnado muito pior do que encarnado. Mas quando a pessoa que vai para o plano espiritual é amiga, é uma pessoa boa, nós sofremos muito. Mas tem uma compensação. Como eu disse, nós perdemos uma pessoa amada, uma pessoa querida aqui e nós ganhamos um intercessor no céu. Então, peça para o seu tio, para ele ter isto em consideração, que ele e esse amigo são amigos. Só que eles, talvez no futuro, estejam fazendo aeromodelos para voarem espiritualmente. Eles têm que transformar agora, seu tio tem que transformar
toda aquela gana que ele tinha com o aeromodelo para alguma coisa mais espiritual. E a coisa mais fácil que você pode fazer é dar para ele de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, a outra coisa também que você pode fazer é dar o meu telefone para o seu tio e pedir para ele ligar para mim. Gostaria muito de conversar com ele. Além de, se pudesse, eu intermediaria mesmo aquela reunião entre as duas famílias. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.